O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus convidou um fariseu. Um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas, começou a banhar-lhe os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com o perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando: se esse homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu: Fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata, o outro 50. Como não tivessem com que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: Acho que é aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse: Tu julgaste corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: Estás vendo esta mulher? Quando eu entrei na tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não me deste o beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar os meus pés. Tu não derramaste óleo na minha cabeça, ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por esta razão, eu te declaro: os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher: Teus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: Tua fé te salvou. Vai em paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Assim seja. Meus queridos seminaristas, meus queridos irmãos que nos acompanham nesta transmissão da Santa Missa desta manhã, Jesus tem o hábito de entrar na casa das pessoas e o faz na casa das pessoas que permitem o seu acesso. Pelas páginas do Evangelho, a gente vê Jesus sentado à mesa de todos. Daqueles que as pessoas consideravam de boa vida, aqueles que representavam a religião do seu tempo, os fariseus, mas também Jesus sentava na casa de Marta, Maria e Lázaro, sentou na mesa de Zaqueu e entrou na vida de um sem número de pessoas. Paulo, na primeira leitura, diz para nós que também Jesus entrou no seu coração. Não apenas entrou no seu coração, mas deixou gravadas no seu coração as palavras da verdade. E são estas palavras da verdade que ele foi feito ministro para comunicar. E a gente sabe que o caminho da vida de Paulo, o caminho da sua conversão, é um caminho
de grande sofrimento, é verdadeiramente um cadinho de humilhação. Depois da experiência com Jesus, quando ele estava indo para Damasco, naquele momento ele fica cego. Jesus lhe dá uma cegueira. Esta cegueira será libertada por Ananias. A gente sabe que certamente não foi fácil para Ananias acolher na sua casa aquele que antes era considerado perseguidor de cristãos. Mas a palavra do Senhor foi dirigida ao seu coração e ele acolheu Paulo. E Paulo foi acolhido por Ananias na vida cristã, na comunidade cristã. O primeiro olhar pela fé de Paulo se dá exatamente na casa de Ananias. Depois Paulo tem a oportunidade de ir ao encontro dos apóstolos, de Pedro e dos apóstolos Cefas e os outros apóstolos em Jerusalém. E ali, convivendo com eles, Paulo, fariseu por nascimento, cidadão romano assim presenteado, perseguidor dos cristãos, temido pelos homens daquele tempo, vai ser catequizado por aquelas pessoas que antes eram consideradas nada perante o mundo. Mas Jesus fez deles apóstolos da fé. Então, o caminho de conversão de Paulo vai ser um caminho marcado pelo cadinho da humilhação. Um caminho feito por este dobrar-se aos pés de Jesus e como esta mulher, de quem fala o Evangelho para nós, esta mulher que chorou seus pecados, esta mulher que dobrou-se aos pés de Jesus e encontrou em Cristo o acolhimento das suas falhas, na sua misericórdia e no seu perdão. O caminho de Paulo também foi um caminho marcado pela humilhação, por deitar aos pés de Jesus, e deitar aos pés de Jesus através dos apóstolos, não é? Então, talvez deitar aos pés de Jesus, como fez esta mulher pecadora, ou como fez Maria, quando Jesus entrou na casa de Marta, talvez até fosse mais fácil, mas deitar nos pés de Jesus através da vida dos apóstolos, através daqueles que Paulo perseguia e considerava nada, nem ninguém, é um caminho realmente de verdadeira humildade. E é assim que o coração de Paulo vai sendo trabalhado, né? Trabalhado. Servir a Cristo não é difícil, mas servir a Cristo nos irmãos, que nós não admiramos e rejeitamos, isto de fato exige amor. Exige uma verdadeira caridade. E é aí que nós precisamos pedir que os nossos olhos também sejam abertos, o nosso coração também seja aberto, porque a gente escolhe quem a gente quer servir. E tem muita gente que bate no peito dizendo que é muito religioso, muito religiosa. Mas a grande verdade é que é capaz de abraçar a Cristo, é capaz de abraçar a cruz de Cristo, mas não é capaz de abraçar o irmão, especialmente aqueles que rejeita, ou porque não concorda, ou porque não considera dignos de misericórdia, ou porque acha que são pecadores demais, ou porque acha que não são dignos de confiança, ou simplesmente porque nós não combinamos. Bem, é importante lembrar que Deus nos fez todos irmãos. Se combinamos ou não combinamos, né? Nosso povo já disse que gosto é regalo da vida, né? Então, cada um tem o seu gosto, mas o gosto de Cristo precisa estar em primeiro lugar. Quando Jesus, na casa do fariseu, acolhe esta mulher deitada aos seus pés, Jesus poderia rejeitá-la. Ele sabia quem era esta mulher que o tocava. Sabia muito bem.
Embora o fariseu tenha dito, se o Senhor soubesse quem é esta que te toca, o Senhor a rejeitaria. E o que Jesus disse para ele, não, exatamente. Eu sei muito bem quem ela é e por que me toca. Eu sei muito bem quem ela é e por que está deitada aos meus pés. Eu sei muito bem contar as suas lágrimas. Quem não conhece ela é você. Então nós precisamos abrir mão da nossa arrogância, do nosso orgulho. Quem foi que disse que nós sabemos todas as coisas? Quanto mais no que diz respeito ao coração do próximo. Precisamos ter a humildade de ir a Cristo para ouvir o que Jesus tem a dizer a respeito daqueles que nós rejeitamos, para que de fato sejamos capazes de acolher no amor e na caridade, na misericórdia e na fidelidade aqueles que precisam ser acolhidos para poderem viver uma vida nova. Se Ananias não tivesse acolhido a palavra de Cristo e a pessoa de Paulo, se a comunidade cristã reunida em Jerusalém, Cefas e os outros apóstolos, não tivessem acolhido Paulo convertido, enviado por Ananias, certamente nós não teríamos esta pessoa que tantos frutos deu para a construção da igreja primitiva e da nossa fé. Termino. Pedimos a Deus que nos ajude a vencer esse mal dentro de nós, de achar que nós somos a medida de todas as coisas. A medida de todas as coisas. A medida calcada, sacudida e transbordante, com a qual precisamos nos medir uns aos outros, é Cristo e o seu Espírito. Outra medida não serve para nada. É tempo perdido e energia gasta em vão. Mera vaidade. Por isso peçamos ao Senhor que de fato haja em nosso coração esse desejo profundo de acolher quem precisa ser acolhido, de perdoar quem precisa ser perdoado, de amar quem precisa ser amado, porque a quem se perdoa muito, este demonstra muito amor. Amém.